Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós estamos em mais um programa do Papo Psi. O tema de hoje é ansiedade. Essa companheira que por vezes pode se voltar contra nós e tornar-se nosso pior algoz. Nessa posição, ela só lembra de nos dizer o quanto tudo vai dar sempre errado e que precisamos nos preparar para as piores catástrofes. Afinal, algumas delas sempre vai acontecer. Participando desse papo comigo, temos nossa host de todos os dias, Ariane Vasconcelos, psicóloga e psicoterapeuta, e como convidado, o psiquiatra Gênesis Oliveira, um querido parceiro de trabalho e amigo. Então, galera, fale um pouquinho de vocês antes que eu fique ainda mais ansioso. Gênison, você que vai estar sempre tocando a bola, viu? Tá bom. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado inicialmente pelo convite. Eu me sinto extremamente lisonjeado por estar aqui com vocês. Parabenizar por esse espaço de psicoeducação tão necessário, tão importante, né? Bom, Rodrigo, eu sou professor da UNEB, né? Eu ensino psiquiatria na UNEB. Também sou psiquiatra da Maternidade Primeira de Oliveira, vinculada à UFBA. E também exerço minhas atividades no Hospital de Custódia, fazendo assistência e perícias. E atuo em consultório também. Pois é. Então, gente, eu sou a Ariane, sou psicóloga e psicoterapeuta. Atualmente eu trabalho no meu consultório, trabalho em um hospital psiquiátrico e dou aula para uma pós-graduação em saúde mental. Certo, pessoal. Bom, então vamos começar logo, né? Como fala com a vaca fria, né? E o que é ansiedade? Ela é um vilão da história? É sempre vilão? Fale para mim um pouquinho. Veja bem, Rodrigo, a ansiedade, embora ela nos traga alguns sentimentos, algumas emoções muito desconfortáveis, e as pessoas sempre atribuírem a ela um papel de vilã, ela tem um papel extremamente importante nas nossas vidas, não é? No nosso, evolutivamente, ela foi e é muito importante. A grande questão é quando ela se torna, vamos dizer, uma intensidade maior, um tempo um pouquinho mais prolongado e acaba nos deixando disfuncionais, né, trazendo sofrimento. Mas ela tem um papel de proteção. A ansiedade, em determinados níveis, né, ela nos auxilia a nós produzirmos, ela nos auxilia do ponto de vista de proteção, porque ela é um sinal de alerta para perigos iminentes, né? A grande questão é que em algumas circunstâncias, em algumas pessoas, a intensidade com a qual ela nos acomete, né? E o tempo, quando ele é muito prolongado, ao invés de ela nos auxiliar, ela nos proteger e nos permitir, vamos dizer, progredir, né? Produzir, ela acaba nos deixando estagnados ou até mesmo nos induzir a uma certa regressão, a gente deixar de ser funcional. Tá? É nessa circunstância em que ela passa a ser vilã. Mas, no nível adequado, ela tem um papel de proteção muito importante nas nossas vidas. Eu acho importante pontuar, né, que todo mundo tem ansiedade, né? Quem aqui não fica ansioso antes de uma apresentação para um grande público, antes de uma avaliação importante, né? Em diferentes níveis, todos nós temos ansiedade, mas tem alguns tipos que são desadaptativas e que trazem uma série de consequências para a gente, né? Como interromper nossos sonhos, colocar em conflito com outras pessoas, nos deixar resistente a mudanças, nos fazer o futuro de uma maneira muito negativa, né? Porque a ansiedade é essa antecipação catastrófica do futuro, né? E vocês podem ficar perguntando aí pra gente, né? Sim, mas então, como é que eu sei que minha ansiedade é uma ansiedade natural, né? Vamos dizer assim, todo mundo tem, ou patológica? E foi como a gente falou, que a ansiedade se torna um transtorno, né? Tem um transtorno de ansiedade quando tem um impacto significativo na vida da pessoa, ou seja, interfere na funcionalidade dela, na parte acadêmica, profissional, nos relacionamentos, lazer, entre outras coisas, né? Na saúde mental, gente, a gente sempre avalia a funcionalidade da pessoa. Quando é que esse sintoma vai estar impactando na vida dessa pessoa? Às vezes o paciente me pergunta muito assim, Ariane, qual é a diferença de uma tristeza para uma depressão? Né? A gente tem que avaliar a frequência, intensidade e também o impacto na funcionalidade dessa pessoa. Sempre pense assim, o impacto na funcionalidade. Está interferindo na rotina da pessoa? Se está interferindo, como o próprio nome já diz, vira um transtorno, né? É um transtorno para a pessoa. É interessante, né? Assim, escutando vocês,
fica muito claro para mim, né, o quanto a ansiedade ela pode ser esse motor, né? E assim, outra coisa a trazer é que isso é um sentimento humano, né? Assim, é muito importante quando nossos pacientes chegarem e falarem, não, eu quero acabar com a ansiedade, eu quero não sentir mais ansiedade, assim, a gente trazer algo para uma coisa mais real, factível, até porque esse é o lugar do ser humano, né? A grande questão é o quanto isso vai estar impactando na sua vida. Eu vou trazer, por exemplo, um exemplo para vocês desse mês, por exemplo, né? Está sendo um mês bem cheio, assim, eu tenho que dar conta de uma pós-graduação, enquanto aluno, eu tenho que dar conta de outra como professor. Estou aqui com vocês, vou editar o programa depois, mas assim, eu estou ansioso, mas eu sei que essa é a ansiedade boa, assim, o ansioso de produção, né? Então eu estou mais ativo, estou conseguindo produzir minhas coisas. Então, assim, a ansiedade, na verdade, eu acho que um grande divisor de águas é quando a gente começa a ver que ela faz a gente paralisar, né? É exatamente algo que a gente, opa, peraí, estou tão ansioso que eu não consigo fazer absolutamente nada, né? Galera, tá, a gente está falando aqui de ansiedade e tudo, mas assim, às vezes os pacientes trazem algumas coisas, inclusive como curiosidade mesmo. Medo e ansiedade é a mesma coisa? O medo ele é acompanhado de sintomas de ansiedade, né? Mas diferentemente da ansiedade, o medo você tem vamos dizer, um objeto real, você tem uma questão que é real na vida daquele indivíduo. Então, vamos dizer, o indivíduo tem medo de aranha. Se ele estiver diante desse objeto, desse animal que é agressivo para ele, ele vai ter sintomas de ansiedade, mas é um medo real, digamos assim. Se ele estiver sendo ameaçado de alguma circunstância, ele vai ter medo. A ansiedade, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, quando a gente fala da ansiedade patológica, essa ansiedade que faz sofrer, que nos deixa disfuncional, essa ansiedade ela não tem um objeto, ela não tem algo real, né? É um sentimento acompanhado de angústia, é um sentimento acompanhado dessa perspectiva catastrófica, né, que são esses sintomas cognitivos. É um sentimento que vem acompanhado de sintomas autonômicos, né, como, por exemplo, palpitação, sudorese, tremores, enfim. Alguns pacientes, às vezes, são acometidos por sintomas ansiosos graves, né, como um ataque de pânico propriamente dito, mas, diferentemente da ansiedade e o medo, você tem um objeto real, né, você consegue identificar. É algo externo que está desencadeando essa sintomatologia nesse indivíduo. Geralmente, diante da situação ansiogênica, né, a pessoa tende a utilizar um comportamento de cautela ou esquiva como estratégia de enfrentamento, que é diferente do medo, que é de fuga ou enfrentamento. Vou explicar através de um exemplo para vocês, né? Uma pessoa que tem fobia social, que é um medo de uma avaliação negativa por terceiros, né? E essa pessoa precisa apresentar o TCC, por exemplo. Nesse caso, a cautela seria ela se preparar excessivamente para a apresentação. Então, a pessoa passa horas e horas e horas estudando, pode negligenciar o autocuidado, a alimentação, por conta desse receio de uma avaliação negativa. E a esquiva seria a pessoa evitar a apresentação, seria a pessoa não ir para a apresentação e isso fazer com que ela repetisse a matéria, né, da TCC por muito tempo e postergasse a conclusão dela da graduação, né? E, na verdade, tanto a cautela quanto a esquiva trazem prejuízos para a pessoa. E na terapia, o objetivo, né, da terapia é que o paciente aprenda outras maneiras mais assertivas de lidar com esses estímulos que são ansiogênicos para ele, né? Que, diferente do medo, ele, né, como eu falei, a estratégia de defesa dele vai ser lutar, vai ser enfrentar a situação que é aversiva para ele ou fugir, né? Por exemplo, esse exemplo que Jenison deu aí da aranha, né? Se aparecer a aranha na minha frente, o estímulo está presente, o perigo é real, então isso é medo. Diante da aranha, ou eu vou fugir dela, ou eu vou enfrentar ela, de alguma maneira. A ansiedade é eu imaginar que essa aranha possa aparecer, né? E eu vou, que a gente poderia citar como uma fobia específica, né? Uma fobia da aranha. Eu vou adotar uma estratégia de esquiva, por exemplo, não frequentar lugares que possam ter a aranha, ou cautela, por exemplo, me preparar, botar roupas específicas, ficar extremamente mobilizado, preparado, né? Imobilizado por conta da possibilidade de aparecer uma aranha. Uhum. Exatamente. A gente costuma dizer, costumo explicar aos meus pacientes que, e
esse é o perfil do paciente ansioso, né? A gente brinca e diz que ele tem um excesso do futuro, ele dificilmente está no aqui e no agora, né? E ele gosta muito de ter controle sobre tudo. Então, faz parte das nossas estratégias auxiliar o paciente a ele ter esse enfrentamento e ele ficar no aqui e no agora, né? Uhum. É extremamente importante isso. Tá, tudo bem. Vocês estão aí falando um monte de coisa da literatura, da experiência de vocês, mas da experiência clínica de vocês. Mas aqui no Papo Psi, meio que a gente tenta tocar o emocional dos nossos ouvintes e trazer algo do caráter mais pessoal. O Gênison tá até dando risada porque ele anda escutando o Papo Psi, ele meio que vê um pouquinho sobre isso. Meu amigo, aqui a gente vai ter que desnudar algumas coisas, viu? Mas me conte um pouquinho aí sobre vocês, assim. Como é a ansiedade na vida de vocês, né? Vocês lembram de algum momento assim mais ansioso na vida de vocês, assim? Com certeza. Eu acho engraçado quando as pessoas olham para mim, elas me elogiam tanto e elas querem, eu queria ser como você, etc e tal. Mas eu sou uma pessoa ansiosa, por incrível que pareça, né? Uhum. Mas a minha ansiedade, eu consigo lidar com ela de uma forma que ela não me, vamos dizer, que ela não me machuque, vamos dizer que ela não me deixe disfuncional, né? Mas eu tenho sim um traço importante de ansiedade, né? E eu me recordo, você perguntando, me vem dois fatos da minha vida, um favorável e o outro não tão favorável, né? Então, assim, vir para Salvador para fazer a especialização foi um evento bem ansiogênico, porque em 24 horas eu tive que decidir a minha vida. Então, assim, eu larguei o emprego público, pedi a exoneração e em 24 horas eu estava aqui em Salvador, morando, assim, iniciando a especialização, que eu fiz especialização na UFBA, né? E assim foi um evento extremamente ansiogênico, né? Por conta da mudança, a perspectiva, esse enfrentamento, mas foi extremamente salutar, foi assim muitíssimo importante na minha vida, tanto que Salvador não deixou eu voltar para casa, né? Eu já me considero baiano, né? Enfim. Um outro evento que eu me recordo foi um evento que eu tive a infelicidade de sofrer, que foi um sequestro, né? 28 de novembro de 2018, eu sofri um sequestro no supermercado aqui na Vasco da Gama e foi um evento extremamente traumático, né? Mas graças a Deus eu não evoluí com nenhuma sequela, mas acho que foi vamos dizer, o maior pico de ansiedade que eu tive na minha vida. Eu sou muito ansiosa, né? Nossa, eu poderia dar vários exemplos. Enquanto a gente estava falando, fiquei aqui pensando qual que eu vou falar, porque eu tenho vários, né? Sempre diante de uma situação nova, eu fico ansiosa, ou quando seria avaliada, né? Recentemente, por exemplo, né, eu defendi minha dissertação do mestrado, que foi uma situação ansiogênica. Geralmente eu fico muito ansiosa antes do evento, né, antes da situação, vem uma tempestade, pensamentos catastróficos, mas depois de alguns minutos ela tende a ir desacelerando, até ficar mais estável, né? O bicho-papão da ansiedade sempre é maior do que o perigo real, né? Eu sempre falo isso para meus pacientes e vivencio isso também. Sim, sim. Eu lembrei de outra situação. Essa Rodrigo vai me ajudar, viu? Eu estava com meu maridinho, para quem não sabe, aí dos nossos ouvintes, eu e o Rodrigo, nós somos casados, e ele também é muito ansioso, viu? Ele tá aí quietinho, não tá falando da experiência dele, mas ele também é muito ansioso. Eles não sabem de tudo isso. É muito ansioso. Conhece a dupla ele conhece muito bem. Pois é, me ajuda aí com essa história, Foi um dia que a gente estava no carro, foi logo no início da relação, inclusive, para já mostrar para o que veio, né? E você falou de alguma situação que poderia ocorrer, que eu não lembro o que foi. E ao invés de eu tentar te tranquilizar, eu fiquei, ai meu Deus, e se acontecer essa coisa? Aí o Rodrigo começou a ficar nervoso, ai, e se acontecer tal coisa? O outro, e se acontecer tal coisa e tal? E os dois foram aumentando o nível de ansiedade, e quando a gente se deu conta de que um estava aumentando a ansiedade do outro, a gente caiu na risada e viu que... Que encontro traumático. Não, foi impressionante isso, assim, E foi engraçado que a gente fica assim, né, nós somos profissionais de saúde mental, né, e aí de repente a gente viu que um estava ativando a cascata ansiogênica do outro, né? Assim, escutando, né, gente, assim, eu lembro dessa época que aconteceu essa questão do sequestro e tal, e foi um momento muito difícil mesmo. Ainda bem que não deixou esse negócio para trás, né, velho? Que bom. Graças a Deus.
Eu queria falar só mais uma coisa sobre isso, né? Que eu sou tão ansiosa que recentemente, isso é coisa de umas 3 semanas atrás, até uma paciente do consultório pontuou isso para mim. Ela me deu um feedback assim, Ariane, você já percebeu que você passa boa parte da sessão pegando na mão ou balançando os pés? Aí na hora a gente caiu na risada, eu falei assim, cada um com seus tiques, cada um com suas manias. Mas estamos aqui para falar de você. Boa saída. Assim, né? Enfim, eu realmente, assim, eu tenho... hoje em dia, eu acredito que as coisas estão muito melhores, exatamente por coisas que nós vamos estar falando hoje aqui no programa, que eu usei e uso na minha vida, assim. Isso é uma coisa que eu trago até para minha vida pessoal, assim. Eu acredito nas coisas que eu faço, sabe? Então, assim, eu utilizo, eu uso os recursos e eu acho muito importante. Mas eu lembro de um momento ansioso meu, assim, eu tenho uma questão com o hospital. Eu não gosto muito de hospital. Assim, eu sou colega de gente, sou em vários lugares, inclusive no hospital de custódia, que tem É um médico que não características... gosta de hospital, é isso? Sim, é isso mesmo. O médico não gosta de hospital. Tá vendo como é possível ter vários tipos de médico, né? Assim, e eu não gosto de hospital, principalmente a questão mais, né, o hospital com várias especialidades, internamentos clínicos e tal. E eu já estava no final da faculdade, 6º ano, faltava semana, gente, assim, para me formar, né? Eu estava em determinado hospital de Salvador, fazendo internato e tal. E aí, né, com a antecipação catastrófica das coisas que poderiam acontecer, né, era muito intensa essa antecipação que eu fazia, e eu simplesmente não consegui sair do carro do meu colega, assim, que eu fui de carona, né, eu não consegui sair do carro, assim, eu tive um freezing, né, eu fiquei em freezing, assim, então eu fiquei paralisado exatamente com 1000 possibilidades que poderiam acontecer e tal. E aí eu consegui focar e tal, fui diminuindo um pouquinho, porque como nós sabemos, assim, a ansiedade ela vai e ela volta, né? Ela tem um pico e depois um vale. E isso é algo importante que nossos pacientes saibam, assim, que aquilo ali não vai permanecer ad eterno, aquilo vai ter um pico e depois aquilo vai cair. E foi exatamente o que aconteceu, e aí eu consegui ter meu dia de trabalho e tal, né? Esse final, assim, da faculdade e tal. Mas, assim, isso é muito marcante, assim, é engraçado, né, como a memória afetiva eu acho que gente até com outras questões, sequestro e tal, assim, você lembra de absolutamente tudo. Então eu lembro onde estava o carro, Exatamente. eu lembro de tudo, porque a nossa memória, ela tem muito a ver com a emoção, né? Então, assim, justamente, ou para bem ou para mal, se você tem um pico emocional ali naquele momento, você vai fixar, entendeu? Isso é um fato. Mas aí eu queria estar trazendo esse momento também de grande ansiedade aí na minha vida. Tá certo, pessoal, vocês citaram, né, um pouco esses momentos, né? O que vocês fizeram? Quais foram as estratégias que vocês usaram nesses momentos, né? Para dar conta, ou se não foi no momento, um pouquinho depois, até porque pode ter reconhecido que aquilo não estava legal na vida de vocês e tal. O que é que vocês fizeram a partir daí? Ok. Olha, Rodrigo, embora eu não tenha religião, eu sou um homem de muita fé. Então, assim, eu acho que as minhas crenças, elas me auxiliam muito, elas são alicerces para mim, né? É algo que é intrínseco meu, que eu trago desde a minha tenra infância, antes mesmo de conhecer o que é religião. Então, assim, eu acho que isso é um ponto extremamente importante, foi um ponto muito extremamente importante para mim. A minha rede social, então, o meu suporte afetivo enquanto amigos e minha família foram extremamente importantes, né? Quer queira, quer não, o fato de você ser profissional, você já sabe de algumas coisas, então, assim, a minha ansiedade, embora presente, ela não estava grave, então eu me permiti enfrentar, eu não permiti alimentar pensamentos catastróficos, eu não permiti, vamos dizer, que o medo me paralisasse. Então, assim, eu continuei mantendo a minha rotina. Só que, ao longo da minha jornada, né, da minha caminhada como pessoa, a gente vai se trabalhando, a gente vai mergulhando numa caminhada de autoconhecimento, tá? Porque a gente faz psicoterapia. Atualmente não, parei, mas a psicoterapia ela nos auxilia nesse autoconhecimento, né? E uma coisa que eu acho extremamente importante, que eu faço comigo e que eu incentivo os meus pacientes é conhecer os seus limites, né? Então, assim, embora eu não tenha parado, mas eu sabia dos meus limites. Então, assim, eu dei uma reduzida naquilo que eu podia reduzir em termos de atividades de trabalho, em termos de, vamos dizer, coisas necessárias para que eu pudesse me recolher naquilo que eu tinha necessidade, tá? Mas
Eu voltei a fazer psicoterapia, eu achei importante. Engraçado que, apesar do evento traumático, né, do sequestro, de todo aquele contexto, uma das coisas que mais me incomodou foi o processo burocrático de você ir se proteger, né, porque meus documentos foram roubados, meu carro foi roubado, etc. e tal. E assim, a burocracia e o despreparo da nossa do serviço público em alguns aspectos, né? E a burocracia, enfim, aquilo estava me incomodando, porque você quer queira, quer não, você acaba se retraumatizando em diversos contextos, porque você precisa estar contando e recontando aquela história e você não vê as coisas, vamos dizer, progredindo, então isso foi extremamente desconfortável. Então eu percebi que aquilo estava acentuando a minha ansiedade, então aproveitei que eu tinha um tempo que estava sem psicoterapia, porque eu estava sem demanda, então eu voltei a fazer psicoterapia. Uma coisa que para mim é muito importante é eu manter a minha qualidade de sono. Confesso a vocês que eu não sou muito atleta, mas eu tento manter uma rotina dentro do possível de uma atividade física, porque eu sei que ela é importante. Uma dieta adequada, né? A gente procura se alimentar bem. Então, assim, essas estratégias, elas foram muito importantes para que eu não viesse a adoecer, para que aquela ansiedade, aquele trauma naquele contexto, ele não me paralisasse, né? E, felizmente, houve êxito. Que bom, né? Que Muito bom, meu amigo. Na minha situação da defesa do mestrado, que eu exemplifiquei para vocês, antes da defesa eu fiz uma respiração diafragmática, que é aquela que eleva a barriga. Sugiro para vocês, inclusive, fazerem em momento de ansiedade, vocês botam a mão na barriga de vocês e inspiram até encher, né, a barriga e expiram para ela esvaziar. Você sente ela subindo e descendo, né? E também mentalizei coisas positivas, como, por exemplo, eu me preparei, quem sabe mais a minha dissertação sou eu, os professores da banca são muito legais, as críticas que, porventura, né, podem aparecer para me ajudar. E, além do mais, eu tive um fator muito protetor, que isso também ajudou com a minha ansiedade, né? A defesa ter acontecido online por conta da pandemia, né? Isso foi bem interessante para mim, que sou ansiosa. Foi menos um enfrentamento, né, Ariane? Pois é, né? Assim, né, gente, escutando um pouquinho vocês, né? E é muito importante, assim, eu acho que quando a gente traz um programa como esse, para nos urbanizar, né? Assim, para a gente não ficar só nesse lugar do suposto saber, né? E eu acho que vai ser muito importante para nossos ouvintes entenderem que nós também vivemos essas situações. Sim, sem sombra de dúvida. Eu quero até falar assim coisas que Gênesis e a Ariane falou, assim, que são muito importantes para mim, por exemplo. Uma palavra que você usou, Gênesis, que é o limite. Eu acho que tá aí uma coisa que eu aprendi com a minha ansiedade, assim. Eu sou muito respeitoso com isso. A Ariane sabe disso, assim, que exatamente com os meus limites, né? E pra gente saber desses limites, Rodrigo, desculpe lhe interromper, só porque é muito importante para mim, eu acho que o nosso ouvinte também. Tá. Uma coisa que eu aprendi desde cedo, aprendi a dizer não. Isso foi muito importante para o meu equilíbrio em todos os aspectos da minha vida. Pois é, gente. Eu ia falar exatamente isso com relação ao limite. Então, assim, para você aprender a ter esse limite na sua vida, você tem que aprender a dizer não. Né? Assim, perfeito. Parece até que a gente combinou o que a gente está dizendo. Mas, assim, e assim, entender que quando alguém te pergunta alguma coisa, alguém te propõe alguma coisa, essa pessoa tem que estar disposta a ouvir um sim ou não, porque senão a gente vai estar diante de uma ordem. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado de como que a gente vai estar regulando isso. Então, assim, o limite, eu acho que se tem algo que eu aprendi com a minha ansiedade, foi exatamente eu conseguir entender quais são os meus limites. E assim, como eu estava falando, a Ariane sabe disso, eu sei bem quando as coisas começam a estar nesse app, né? Eu já estou com muito trabalho, muitas coisas para fazer, e aí eu vou começando a cortar essas coisas, sabe? Eu vou começando a parar as arestas, eu vou começando a ver. Porque assim, eu acho que eu preciso estar bem nos dias da minha vida, sabe? Eu não preciso pegar a minha alegria, o meu contentamento e jogar para o futuro, né? Então, por exemplo, estar aqui com vocês hoje aqui é de um prazer absurdo. Assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, assim, eu quero ter momentos como esse mais vezes durante o meu dia, e, se possível, eu conseguir ter pelo menos uma ou outra vez todos os dias da minha vida. Então, assim, mas para eu conseguir fazer isso, eu tenho que começar a falar não, eu tenho que aprender a falar esse não e entender que tem um teto. É bem claro, gente, assim, e tudo quanto é livro, artigo, a gente vê sobre isso. Estresse, ansiedade, depressão.
Assim, é como se Justamente. fossem sinais que vão tendo. Ó, é um sinal amarelo, é outro sinal amarelo, e daqui a pouco você tá. E detalhe, que não é uma coisa pulando para outra. Você vai simplesmente somando as coisas, né? Então, assim, eu acho que limite, né? A gente saber fazer esse enfrentamento, né? A Ariane traz um pouco das imagens positivas, tem uma coisa mesmo dos cartõezinhos de enfrentamento, que realmente é uma forma da gente estar adestrando um pouquinho esse nosso cérebro. Como nós devemos nos regular diante disso, assim. Fantástico, né? É interessante tudo isso que você falou, Rodrigo. Aí eu me recordo que eu acho que grande parte do êxito que a gente acaba tendo no nosso atendimento quando profissional é que, para que eu seja um bom cuidador, eu preciso cuidar de mim. Porque eu preciso ser verdadeiro, né? Então, como é que eu vou oferecer para o outro que eu não tenho para a gente? Então, nós, Perfeito. enquanto cuidadores, precisamos estar atentos, porque o nosso paciente, o nosso cliente, ele só vai até o limite que nós estivermos, na verdade. Então, assim, se eu Uhum. tiver mais adoecido do que o meu cliente e eu não me der conta disso, eu não vou ter êxito, né? E o paciente, ele percebe essa verdade, ele percebe que aquilo que você está conversando com ele, que aquilo que você está orientando, é uma verdade para ele, ele percebe isso. Então, assim, eu acho isso muito importante, É, porque nós, enquanto cuidadores, precisamos nos estar bem, né? E não é incomum, lamentavelmente, especialmente nos dias atuais, a gente vê colegas nossos que estão adoecidos, lamentavelmente, e isso acaba reverberando nas suas relações de trabalho, etc. e tal. Então, assim, eu acho que é um cuidado, um autoacolhimento que a gente precisa ter com nós mesmos, né? Em respeito ao nosso próprio paciente. perfeito. Assim, galera, a gente não pode esquecer, né, do momento que a gente está vivendo, né? Vocês notaram alguma mudança na clínica durante a pandemia? Olhando mais para as queixas mais ansiosas, né? Olhando mais para esse tema do programa de hoje. Olha, Rodrigo, sem sombra de dúvida, eu acho que assim as queixas ansiosas elas aumentaram muito, muitas somatizações que na verdade acabam sendo manifestações de sintomas ansiosos, né? Os ansiosos eles somatizam muito, então eles acabam peregrinando pelos diversos consultórios de especialidades. Isso é uma coisa extremamente importante, tá? Muitos dos meus pacientes que estavam compensados, eles acabaram descompensando. E os pacientes novos que surgiram nesse contexto, a grande maioria, eu diria, com sintomas de ansiedade, Rodrigo, e eventualmente alguns com aquele nicho de ansiedade e depressão, né? Que elas muitas vezes estão de mãos dadas. Então, assim, houve esse aumento, sim, sem sombra de dúvida, infelizmente. Uhum. E eu acho, Rodrigo, que se a gente se der conta, lembrar-se de que o adoecimento de psiquiatria ele é multifatorial, né? Que apesar da gente ter uma questão genética, uma questão biológica envolvida, mas os fatores externos, né? E essa situação socioeconômica que o nosso país vivencia, contribui muito para ser um deflagrador. Então, mesmo aqueles indivíduos que já tinham traço de ansiedade e estavam compensados, todo esse contexto é como se você tivesse acendido uma faísca ali para um pouquinho de pólvora que já estava em algum momento ali que o indivíduo não tinha se dado conta, né? Então, lamentavelmente, esse é um contexto extremamente ansiogênico nas nossas vidas. Eu também percebi um aumento expressivo, né, de pacientes com queixa de ansiedade, em especial no início da pandemia, né? Aqui em Salvador, a gente teve início em março. Então, logo em março, no final de março, começaram, né, os pacientes com essa queixa, logo quando teve a restrição. E agora, com uns 6 meses, mais ou menos, de isolamento também. Então, eu percebo 2 picos, né, que é o que está falando da quarta onda, né, decorrente da pandemia, que vão ser os transtornos mentais. E a ansiedade está dentro dessa quarta onda aí, né? Que são as consequências dessa pandemia. E eu acho que um fator que explica esse aumento, né? Eu acho que a falta de conexão social devido ao confinamento, né? Os laços com outras pessoas passaram a ser menos estáveis e menos Sem sombra de previsíveis. dúvida. As pessoas estão mais isoladas, né, com a rede de apoio escassa, mais fragilizada. Uhum. O apoio da tribo, que é muito importante, né? O homem é um ser sociável, a gente vive em grupo. Então, isso é uma questão evolutiva nossa, a gente depende do outro.
Então, não está mais disponível como antes. O sentimento de pertencer, de ser compreendido, de ser acolhido por um grupo se tornou mais fragilizado. Isso é um grupo de tudo, tá, gente? Pode ser grupo de amigos, pode ser grupo de trabalho, pode ser grupo da igreja. Se pertencer a um grupo é importante para a nossa psique. Também a mudança abrupta da rotina, né? Foi um fator para se levar em conta. As pessoas precisaram se reinventar e se adaptar à nova condição que está imposta, não era uma escolha, né, para a gente, nem para ninguém. E muitos pacientes se desorganizaram por causa disso, né? E uma das orientações durante a pandemia foi, e ainda é, criar uma rotina dentro da quarentena, né? Contemplando atividades acadêmicas, profissionais, de autocuidado, como o exercício físico, né? Ter hobbies, né? Coisas que a pessoa gosta de fazer e manter o contato com as outras pessoas, né? Através de ligação, chamado de vídeo, o que for possível, dentro da realidade de cada um, né? Isso sem contar com as mudanças mais drásticas, né? Que algumas pessoas viveram, como perda de emprego ou perda de pessoas por falecimento decorrente do coronavírus ou não, né? As pessoas não estão tendo a oportunidade nem de elaborar o luto, né? Não pode nem, por exemplo, ter um velório, ter uma despedida, né? Dessa pessoa por conta da restrição, enfim. A gente compreende. Esse cerceamento, né, dos rituais é algo extremamente cruel para a nossa sociedade. Outro fator que eu acho é o consumo excessivo de conteúdos ligados ao coronavírus, né? Também ansiogênico. Eu oriento meus pacientes a escolher uma, no máximo 2 fontes que confie, lê ou assista, né? Apenas esses veículos de informação. De preferência no início do dia, não é? É verdade. Para já ir diluindo no decorrer do dia. Para não levar para a cama e estar contaminado. Isso, justamente. Isso, não atrapalhar o sono. E a incerteza com relação a esse momento, né, da pandemia é um gatilho importante, né? Eu também observei que os rituais de higienização para tentar se proteger da contaminação foram ansiogênicos para muitas pessoas, né? Quando é que a gente imaginar que a gente já está dando banho em compras de supermercado, né? Mas eu acredito que esse hábito algumas pessoas vão manter aí, porque se a gente pensar bem, seria mais higiênico mesmo a gente fazer isso, né? Só que a gente nunca tinha parado para pensar antes de uma pandemia. Precisou vir, né, uma situação pandêmica para a gente reavaliar algumas posturas nossas, né? E a preocupação também de se contaminar e de transmitir para outras pessoas. Isso gera muita insegurança, né? E isso é um fato, a gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar do outro também. Mas a gente não pode deixar que o nosso receio de que aconteça algo nos domine, né? Não podemos deixar que a ansiedade fale por nós. E para evitar essa cadeia de pensamentos catastróficos com a pandemia, né? O que é que eu posso fazer hoje para diminuir os riscos, né? E assim seguir, focar no aqui e agora, né? Sem pensar no hoje. O que é que eu posso fazer hoje diante dessa situação que é inevitável? Para me proteger, para proteger o outro, para conseguir ter uma vida mais equilibrada possível, né? Equilibrada emocionalmente, mantendo minha rotina, mantendo as coisas que eu gosto de fazer, né? Perfeito. É uma coisa, né, assim, é interessante. É claro que é só uma percepção da clínica, né? É claro que a gente não pode extrapolar isso. Então, é o que eu estou falando um pouco do que eu vi aqui, assim. No início era gritante as questões de ansiedade, inclusive muitos pacientes com sintomas TOC-like, né? Então, assim, algo ali que lembrava daquela esfera, né? Enfim, a gente vai poder conversar um pouco dos vários motivadores ou não disso. Eu acho que teve uma inundação, né? É interessante que a gente traz alguns conceitos da própria cognitiva comportamental, mas assim, teve uma inundação ao longo da semana, dos dias, semanas, meses, e aí essa ansiedade ela meio que entra em um outro momento, e agora eu começo a ver mais depressão, né? Eu começo a ver mais humor deprimido no consultório e tal. É só uma coisa, não sei, uma percepção do meu pool, que é pequenininho, né? O grupo não é tão grande, não dá para extrapolar, mas é algo que para mim ficou muito claro no início, essa coisa muito forte da ansiedade, né? Assim, do medo, né? Da coisa do futuro e tal, né? Isso foi muito claro, né? Pessoal, é comum, né? As pessoas confundirem um pouco os sintomas de ansiedade, né? Em especial o ataque de pânico, com infarto e tal, e procurarem as emergências, achando que vai morrer e tal. Quais são as diferenças, assim? O que é, hein, gente, para você, assim, sintomas de ansiedade, um ataque de pânico? Como é que a gente podia estar explicando melhor isso para os nossos ouvintes, assim?
Bom, Rodrigo, o ataque de pânico, na verdade, ele é um quadro de extrema ansiedade, não é? Então, assim, eu costumo explicar aos meus pacientes para eles entenderem que uma quantidade enorme de adrenalina foi colocada no seu sistema sanguíneo e aí ele vai ter uma série de sintomas que são extremamente desconfortáveis para ele, né? Geralmente os pacientes referem palpitações, tremores, sudorese, né, que é aquela suadeira. Tem algumas pessoas que têm parestesias, né, que seriam aquelas sensações de formigamento que algumas pessoas têm, né? Algumas pessoas têm dores no peito, e aí quando elas têm dores no peito, elas muitas vezes têm a impressão de que elas estão infartando. É muito comum, é praticamente clássico os pacientes trazerem para a gente que eles têm uma sensação iminente de morte, não é? Que eles estão prestes a morrer ou então que eles estão enlouquecendo, tá? Obviamente que quando você tem um indivíduo que apresenta esses sintomas iniciais, né, pela primeira vez, digamos assim, é um pouco difícil você saber a diferença, principalmente se você tem pessoas que têm um risco cardiovascular. Então, vamos dizer, um indivíduo que é adulto e tem alguma comorbidade como hipertensão, obesidade, enfim, na maioria das vezes ele acaba indo para uma emergência. Tá? A grande diferença é que essa sintomatologia, em se tratando de um ataque de pânico, né, uma exacerbação da ansiedade, é como você trouxe bem no início, ela tem um pico, depois ela tem um platô e ela começa a regredir, né? Um indivíduo que tem uma sintomatologia cardiovascular, como por exemplo a possibilidade de um infarto, uma angina, isso tende a persistir. A maioria dos pacientes, eles não ficam mais de 5 minutos com essa sintomatologia ansiosa, alguns um pouquinho mais, assim, raramente, pelo menos na minha experiência, um paciente ele fica, sei lá, 1 hora, como a literatura nos traz. A grande maioria fica ali naquela média de 5 minutos, tá? Mas quando esses pacientes eles chegam para a gente, a grande maioria eles já passaram por uma série de profissionais, né? Várias idas na emergência, ou, como é que eu poderia dizer, enfim, já fizeram uma série de exames, depois é que eles acabam sendo encaminhados para a gente. Dificilmente eles vêm logo para a gente, mesmo quando eles são encaminhados, porque eles não acreditam, né? Porque a sintomatologia é tão desconfortável para eles, é tão real, né? De fato, eles estão sentindo aquilo, né? Mas não é do aparelho cardiovascular, é uma exacerbação da sua ansiedade, né? Quando o paciente ele já está em acompanhamento com a psicoeducação, fica muito mais fácil para ele reconhecer, mas no início é um pouquinho complicado. Quando é um paciente jovem, é mais fácil, né? Agora, quando é um paciente que ele já tem algumas comorbidades, é um paciente que tem outros problemas, é um pouco difícil diferenciar. Certo. Nossa, perfeito, gente. Eu gostei muito desse detalhe da ansiedade, da diferença, às vezes, de um infarto para uma ansiedade, né? Muito interessante, né? Muito interessante, muito elucidador. E aí, Ariane, o que fazer no ataque de ansiedade? Ensine aí para os nossos ouvintes aí. Certo. Então, o objetivo durante a crise, né, uma crise de ansiedade, é conduzir a atenção da pessoa no aqui e agora, né, no plano concreto. Lembra que na ansiedade a pessoa está lá na frente, né, está no futuro, com a cadeia de pensamento catastrófico. Então, tem que voltar para o aqui e agora, voltar para o presente. Durante a crise, eu vou falar agora para as pessoas, né, que têm crise de ansiedade, como o ataque do pânico, por exemplo, né? O ideal é procurar um local onde se sinta seguro. Se for inviável, encontrar um lugar calmo, se a pessoa estiver na rua, por exemplo, né? Procure um local onde se sinta mais protegido, por exemplo, se encoste na parede, né? Ou feche os olhos, mentalize um lugar que represente sossego para você. Se for possível, sente ou se agache, faça a respiração diafragmática que eu expliquei anteriormente, né? Que leva a barriga, aliado ao método 478. Esse método é assim, gente, a gente inspira em 4 segundos, prende 7 e expira em 8. Repete esse ciclo algumas vezes até ir desacelerando o organismo, né? Outra técnica também é repetir algum mantra com uma frase simples que deve ser dita em voz alta, né? Preferencialmente com uma mensagem positiva.
como fala assim, logo vai passar, ou vai ficar bem, e ficar repetindo isso para você introjetar uma mensagem positiva. Outra estratégia é descrever o ambiente, também conhecida como a técnica 5, 4, 3, 2, 1, onde a pessoa vai listar 5 coisas que pode ver. Então, por exemplo, eu estou aqui gravando podcast na minha casa. Vou dizer, posso ver uma poltrona, posso ver uma mesa, posso ver um computador. Vou listar 5 coisas que eu consigo ver. Depois eu vou falar 4 coisas que eu consigo tocar. Então, eu vou falar, eu consigo tocar no meu celular, eu consigo tocar numa caneca que está aqui do lado, e por aí vai. 3 sons que consegue ouvir no ambiente. Agora, por exemplo, eu estou ouvindo o som do vento. Aqui está um vento muito forte, está parecendo que vai chover aqui em Salvador hoje. Então, eu consigo ouvir o vento, consigo ouvir a janela batendo, listar 3 coisas que eu consigo ouvir. 2 cheiros que são identificáveis e uma coisa que eu consigo sentir o sabor, certo? Isso para quem está vivenciando na hora. Agora, se você quer ajudar alguém que está tendo um ataque de pânico, né? Lembre-se que qualquer atitude abrupta que você tiver, o tiro pode sair pela culatra, né? Ao invés de ajudar, você pode piorar a situação. Por exemplo, não segure a pessoa, não empurre um copo d'água. É muito comum quando a pessoa está um pouco ansiosa, a gente dá um copo de água para a pessoa e querer que a pessoa beba, né? Não faça isso. Não conduza a pessoa para outro local à força, né? Você pode convidar para a pessoa ir para um local mais isolado, mas não pegue a pessoa à força. Também não fique agitado, falando demais ou muito alto. O ideal é fazer perguntas de forma gentil, num tom suave, pausado, né? Mostrando solícito, acolhedor da situação. Fale para a pessoa do caráter transitório do ataque de pânico, né? Como a gente falou, dura alguns minutos, geralmente. Fale coisas positivas, por exemplo, que ele não está sozinho, que pode contar com você e que aquilo vai passar, né? Importante, assim, passar uma segurança para a pessoa, passar um tom acolhedor para a pessoa, né? Acho que esses são os principais dicas que eu teria. Certo, certo, né? Excelente. Gênison vai estar falando um pouquinho, né, Gênison, assim, do tratamento e tal. Se você quiser até falar de algum ponto de vista medicamentoso também no ataque ansioso, pode ficar à vontade. Dá uma aula aí pra gente. Certo. Ok. Veja bem, a gente costuma, em alguns quadros psiquiátricos, a depender da sintomatologia, né, a depender do quanto o indivíduo está ou não disfuncional, tentar classificar os quadros em leves, moderados e graves. Então, quadros de ansiedade, se o indivíduo ele não está num sofrimento muito importante, ele não está tão disfuncional, ele pode fazer um tratamento apenas psicoterápico, tá? Agora, aqueles pacientes que estão com quadros, às vezes, moderados e graves, a gente geralmente sugere o acompanhamento psicológico, né, a psicoterapia, associado com a medicação, tá? As medicações são extremamente importantes para esses quadros e lembrando para o nosso ouvinte que quando você associa psicoterapia e medicação, você potencializa, né? E quando esse indivíduo está bem e ele pode receber alta, a gente consegue retirar a medicação, a psicoterapia, ela ajuda esse indivíduo a estar mais alicerçado e a ele manter-se saudável, né? Geralmente a gente usa para tratamento antidepressivos, apesar do nome antidepressivos, né, a classe de fármacos, mas são as medicações que são indicadas para tratar os transtornos de ansiedade, ok? Quando você tem um indivíduo que está em tratamento e ele eventualmente vai ter algum ataque de pânico, a gente pode prescrever para eles benzodiazepínicos, tá? Então, assim, o mais clássico seria o alprazolam, o clonazepam, enfim. São medicações que são prescritas para que o indivíduo ele faça uso no momento do ataque de pânico. Tá? A gente orienta o indivíduo a ele primeiro fazer uso das estratégias que a Ariane orientou há pouco, tá? Para que ele não faça uso do medicamento como uma muleta, digamos assim, para qualquer ansiedade ele recorrer. A gente precisa ter muito cuidado, porque tem alguns perfis de pacientes que às vezes eles podem, sem perceber, fazer um uso abusivo. Então a gente precisa psicoeducar esse paciente, né? Para que ele recorra a essas medicações apenas naquelas situações que são extremamente
desconfortáveis, e ele tentou as outras estratégias que a Ariane há pouco nos orientou e ele não teve êxito. Aí ele pode fazer uso da medicação. Tem algumas que são sublinguais, o indivíduo coloca debaixo da língua e em poucos minutos o ataque de pânico ele começa a ceder. Tá? Mas a gente sempre precisa orientar o paciente a essas técnicas para que ele possa fazer uso delas e ele se monitorar e se autocuidar, digamos assim. Porque, mesmo com o tratamento, os pacientes eles precisam ser orientados que, eventualmente, eles podem ter ataques de pânico espontâneos, tá? Às vezes, eles podem estar em alguma situação nova e acentuar a ansiedade e eles seriam acometidos por esses sintomas. Então, existe a possibilidade dele fazer uso dessas medicações diante do ataque, propriamente dito. Eu acho interessante falar isso. Muitos pacientes falam assim, por que eu estou tomando antidepressivo se eu tenho ansiedade? Porque o paciente associa antidepressivo para depressão, antipsicótico para psicose e ansiolítico para ansiedade. Né? Exatamente. E não é bem Exatamente. assim. O tratamento não é bem assim. E outra questão importante também é lembrar para não se automedicar, para seguir a orientação conforme recomendado pelo médico, né? Principalmente os ansiolíticos, né, que são da classe dos benzodiazepínicos, que são remédios com receita azul, né, são tarja preta, porque eles viciam. Sim. Então, porque sempre tem aquela tia, aquela vizinha, aquele amigo que toma um Rivotril e pega o Rivotril do amigo e toma, para não fazer isso. Não compartilhar. Isso é muito perigoso. Você tocou no ponto importante, Ariane, porque não é incomum entre alguns pacientes que a gente atende, eles já virem medicados e muitas vezes automedicados, né? E os benzodiazepínicos, embora eles tenham um efeito imediato, né, eles abortam a crise, né, eles deixam a pessoa aliviada da sua angústia, que é tão desconfortável, da sua ansiedade, e eles associam que ele é o remédio, mas ele não trata o quadro. O que trata o quadro é a psicoterapia e os antidepressivos. Essas medicações, elas são coadjuvantes, no caso, os benzodiazepínicos, né? Porque elas justamente têm esse problema, a possibilidade de causar dependência. Então, é muito importante que sejam avaliados e acompanhados por um profissional qualificado, né? Tanto da psicologia quanto da psicoterapia. Tem uma coisa, né, que a gente estava comentando e que na prática a gente vê muito isso e tem que ser muito cuidadoso, assim. Realmente, né, o benzodiazepínico ele é excelente no ataque de ansiedade, no ataque de pânico, quer dizer, numa crise maior. Agora, assim, a gente tem que tomar muito cuidado exatamente para não usar isso como muleta, né? Então, e por isso que o acompanhamento de perto, uma psicoeducação séria, então é muito comum, assim, numa consulta subsequente, eu fazer um diário do uso do benzo, né? Então, quantas vezes ele precisou utilizar, se esse número de vezes continua sendo alto e não bate direito com o tempo de antidepressivo, então é o momento da gente ajustar a dose, enfim. Então, esse ajuste fino é exatamente o que vai garantir um acompanhamento médico bem feito, correto, né? E assim, e o Rivotril do amigo e da vovó, geralmente ele vai sozinho, então assim, é totalmente mal indicado, então aí sim você vai estar abrindo os quadros de dependência, tudo isso. Tanto é que vários estudos falam sobre isso, que assim, a dependência muitas vezes ocorre desse jeito, porque se você fizer uso correto, bem orientado, com segmento correto, dificilmente você vai estar abrindo um quadro de dependência com benzodiazepínico, entendeu? Sim, sim. E as pessoas entenderem que um quadro de ansiedade, né, disfuncional, um transtorno de ansiedade propriamente dito, se ele não for bem conduzido, ele tende a se cronificar. E os transtornos de ansiedade, eles têm uma baixa letalidade, felizmente, a não ser quando você tem quadros mais graves que podem estar associados a risco de suicídio. Mas os quadros de ansiedade, felizmente, eles têm uma baixa letalidade. Mas a disfunção que causa na vida do indivíduo faz com que ele possa ter perdas, né? Perdas no que diz respeito às suas relações de trabalho, às suas relações interpessoais, perda de qualidade de vida. Então, o tratamento correto protege esse indivíduo da cronificação e dessas perdas, né? Que ele pode ter ao longo da sua vida. Perfeito, perfeito. Falando, né, de um mundo que olha tanto para frente, né? Ariane, conta pra gente aí o que é esse tal desse mindfulness e por que essa galera ficou olhando para os budistas lá e começaram a pensar um pouco nessa expressão aí. Fala pra gente qual a importância desse negócio para a ansiedade.
Pronto, tá bem em voga agora, né, o Mindfulness no tratamento da ansiedade. Então, Mindfulness significa atenção plena, né, na tradução para o português, e a capacidade da pessoa estar totalmente presente, ciente, né, de onde está, o que está fazendo, olhando a realidade como ela é, sem julgar ou reagir no piloto automático, né? Então, como a gente está consciente do momento presente. E o Mindfulness, ele tem sido, né, importante aliado no tratamento da ansiedade, porque estimula a tomada de consciência ao prestar atenção intencionalmente no momento presente, sem julgamento, né? Lembrem que a ansiedade, a pessoa está com a cabeça no futuro, né? Está na cadeia catastrófica de pensamento. E o Mindfulness justamente nos convoca, né, a ficar no aqui e agora, ficar no presente. Né? Eu ouço, né, com frequência assim, dos pacientes falar, mas Mindfulness tem a ver com meditação e eu não consigo meditar. O que não é verdade, né? Assim, o Mindfulness não é meditação, tá, gente? Vai muito além do que a prática meditativa. O programa do Mindfulness, ele dura geralmente 8 semanas e tem atividades tanto presenciais como instrutor, né? Como atividades à distância, como se fossem tarefas de casa, né? E como exemplos de atividades, eu posso dar aqui para vocês alguns, como o Diário da Gratidão, onde a pessoa lista algumas coisas que aconteceram no dia, pelo qual é grato. Eu, particularmente, faço o Diário da Gratidão, e hoje, com certeza, vai estar lá a oportunidade de estar aqui gravando esse podcast com pessoas que eu admiro, né? Tem também a caminhada meditativa, onde a pessoa deve andar sozinha, devagar, consciente, atento ao ambiente, sentindo um cheiro, sentindo, se possível, descalço, né? Sentindo a temperatura, a textura do chão. Existe a outra, que é a refeição contemplativa, onde a pessoa deve se alimentar em silêncio, sem estímulos que desviem a atenção, como televisão ou celular, atenta ao sabor, temperatura e textura da comida. A refeição contemplativa, especificamente, é bem interessante para transtornos alimentares ou para pessoas que querem perder peso, por exemplo, né? Também tem absorver conteúdos saudáveis, em especial nesse momento da pandemia, deve consumir informações confiáveis, né, que ajudam no crescimento. Também tem atividade que alimente a mente, o corpo e a alma, como yoga, exercícios físicos, e a própria meditação, né, que não é aquela meditação que tem que esvaziar o pensamento, né, porque essas meditações que pregam que a gente tem que ficar com a mente vazia, essas são bem difíceis, devem ser, né, bem difíceis de fato da gente conseguir. E no Mindfulness prega que a gente tem que observar a nossa respiração, o nosso corpo, sem julgar os pensamentos que porventura possam aparecer, sem julgar o que é que a gente está sentindo, mas a gente acolher, respeitar e voltar nossa atenção para a nossa respiração, para o nosso corpo, quando isso acontecer, né? Então, Mindfulness é a prática, né? Como é que eu poderia resumir? A prática de estar ciente do próprio corpo, da mente, dos sentimentos, pensamentos, para criar uma atmosfera de tranquilidade, né? No aqui e agora, sempre focado no aqui e agora. Assim, Gentson, Ariane, nossos ouvintes, assim. Eu falei, né, lá atrás, né, dessa coisa mais ansiosa comigo, de maneira muito intensa. Gentson, assim, te apresento o que é que me ajudou. Foi exatamente isso aí, o Mindfulness. O Mindfulness, na verdade, fez uma virada na minha vida, cara. Assim, você me conhece, eu sou um psicoterapeuta analítico junguiano, né? E eu comecei a pesquisei, estudei um pouco sobre o Mindfulness e hoje eu me apaixonei tanto que estou fazendo a base dele, que é exatamente a terapia cognitiva comportamental, e pretendo seguir por aí. Assim, isso aí regulou demais a minha ansiedade, cara. Demais. Nesse momento, a Ariane falou uma coisinha aí, né? A Ariane é toda técnica, né? Você vê que ela tem um perfil bem técnico, assim. Nesse momento, com a pandemia, todos nós engordamos. Toda obsessiva. Todos dois engordaram muito, viu, meu amigo? Ariane, eu não fico por baixo, nada, não, viu? Meu almoço não engordou nada, a balança está mentindo, você continua como sempre, tá? Mas eu engordei. E a gente está tentando fazer o Mindfulness, que é exatamente a gente ter isso que a Ariane falou, dessa atenção plena durante a refeição, entendeu? E que hoje eu preciso fazer isso. E assim, hoje em dia, assim, não ficar tão de olho na balança, que é extremamente ansiogênica, mas muito mais no comportamento ao comer. Então, assim, não comer assistindo televisão, não comer, sentar e comer,
comer comidas que você prepara, não necessariamente a coisa que você pega na geladeira. Enfim, velho, é um mundo de coisa, assim, que é de estourar a cabeça. Mas É, é um dos sintomas da ansiedade. As pessoas... É muito comum os nossos pacientes eles se queixarem, né? Porque alguns, né, uma boa parte, chegam com sobrepeso, no mínimo, porque a ansiedade faz com que as pessoas acabem comendo mais, principalmente carboidratos, né? É como se eles quisessem, eu brinco com eles, tapar o buraco da ansiedade, aquela angústia com a comida, né? Até porque a comida dá prazer, né? Então, assim, é um autotratamento, digamos assim. sim. Então, eu imagino que tem tudo a ver você estar no aqui e no agora, né? Refletindo sobre o que você está sentindo, o que você está comendo, enfim. Isso acaba influenciando nessa cadeia que acaba sendo automática, né, no dia a dia. Sim, com certeza. Gente, assim, eu tenho, né, assim, a gente está falando um pouquinho, né, desse mundo ansiogênico, a gente trouxe, inclusive, a questão da pandemia, mas ele já estava muito adoecido antes da pandemia, né? Estamos vivendo aí esse mundo rápido, extremista, né? Quais seriam as dicas que vocês poderiam dar para os nossos ouvintes de como nos comportar diante desse mundo que parece que só quer nos ver doente, né? Rodrigo, eu acho que a primeira palavra que me vem na mente quando você faz essa pergunta é desplugar-se. Eu acho que a gente precisa aprender a estar um pouco offline. Eu acho que a gente precisa, e isso vai permitir o que você e a Ariane acabou de nos falar em relação ao mindfulness, né? Que é viver o aqui e o agora, porque essa atmosfera atual dessa enxurrada de informações deixa a gente extremamente acelerado, não tem como a gente acompanhar. E o que é cruel é que você tem tantas informações que estão misturadas entre as verdadeiras, né? Onde tem mensagens que são verdadeiras misturadas com mensagens falsas enfim. Eu acho que desplugar-se um pouco, eu acho que você investir numa qualidade de relações sociais que sejam saudáveis. Eu acho que tem algumas pessoas que acabam nos chegando adoecidas, que têm relações que a gente pode dizer, a palavra da moda, né? Relações tóxicas, que contribuem para o adoecimento dela, então as pessoas precisam estar atentas a isso. E para que você faça isso, vem aquela questão que eu sempre bato na tecla com o meu paciente. Se conheça, conheça o seu limite, respeite os seus limites, aprenda a dizer não, não é? Verifique o que é que está fazendo parte da sua vida que é excessivo, desse excesso. Será que dá para excluir alguma coisa? O que não dá para excluir, será que você pode adotar alguma estratégia para você conviver com isso sem que isso lhe exalte, sem que isso lhe machuque? Né? Eu acho que isso é importante. Uma outra questão é alimentar-se bem. Saúde começa a partir da boca, né? Assim que os nossos nutricionistas falam. Então a gente precisa alimentar-se bem, a gente precisa dormir bem, né? Atividade física a gente precisa tentar incluir, porque a atividade física ela é importante para tudo na vida, inclusive para a nossa saúde mental, né? As pessoas precisam valorizar a saúde mental, porque não existe saúde sem saúde mental, né? A gente precisa estar lembrando sempre disso. É o que me vem em mente nesse momento, Rodrigo, com isso que você está me perguntando. Perfeito, perfeito. Ariane, tem algo aí a acrescentar? Tem assim, então a gente vive um mundo onde estimula cada vez mais que a gente seja bem-sucedido profissionalmente, academicamente, estáveis financeiramente, temos que ter equilíbrio emocional, um relacionamento estável, né? Muitos amigos, corpo magro, atlético, se alimentar de maneira saudável, dentre várias outras cobranças, né? A todo momento nós somos bombardeados por essas informações, né, do que seria o correto a fazer. Por exemplo, uma hora diz que jejum intermitente é bom para emagrecer, depois diz que tem prejuízo. Uma hora café em jejum é bom, outras horas café não é mais bom em jejum. Se a gente ficar nessa busca incessante para se encaixar nesses padrões, não tem como a gente não ficar ansioso, né? Porque a pessoa vai estar sempre focado no que falta para atingir esse estado de perfeição que cá entre nós é inatingível, é utópico, né? Não tem como uma pessoa
conseguir atingir todas essas cobranças sociais, né? É claro que nós devemos adotar hábitos no nosso dia a dia que proporcionem qualidade de vida, mas aceitando a nossa realidade, buscando fazer o melhor dentro das condições de cada um, né? Por exemplo, ao invés de ficar pensando, tenho que me alimentar bem todos os dias da semana, reparem que meu pensamento nisso está no futuro, né? Eu tenho que me alimentar todos os dias, 7 dias. Eu devo pensar para não ficar ansiosa. O que é que eu posso fazer hoje para me alimentar de maneira mais saudável? Isso é cortar a cadeia de pensamento ansiogênico e focar no aqui e agora, né? Eu gosto muito de dar o exemplo para os meus pacientes do lema dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos, que é só por hoje, né? Fazendo analogia ao alcoolismo com a ansiedade, né? O alcoolista pode achar muito difícil ficar sem beber por um mês. Você falar para um alcoolista, você vai ficar 1 mês, 2 meses, ou para sempre abstêmio, ele vai dizer, é impossível para mim, né? Mas é muito mais fácil para ele aceitar quando você diz, não, você vai ficar só por hoje sem beber, né? E no dia seguinte também, só por hoje, vai ficar sem beber. E quando ele se dá conta, ele já está abstêmio do álcool há vários dias, né? E na ansiedade, fazendo analogia assim, é muito parecido, né? Eu convido meus pacientes a pensar no hoje, né? A gente deve olhar para o futuro como metas a serem atingidas, mas o mais importante é o que eu posso fazer hoje para estar mais próximo dessas metas. Então, essas coisas que já estão, né, da atividade física, da alimentação, reduzir o estresse, enfim, tem várias coisas aí, fortalecer o autoconhecimento, tem várias coisas que podem ser adotadas, né, na prevenção da ansiedade, mas sempre lembre, gente, que isso aqui são algumas dicas que a gente está dando, né? Mas vocês vão adaptar na realidade de vocês, senão, às vezes o paciente fica ansioso por querer fazer tudo, né? E aqui às vezes não cabe dentro da rotina de cada um, mas buscando ter qualidade de vida, buscando ter hábitos, né, saudáveis para cada pessoa. E não atender essa cobrança, né, da nossa sociedade, que a gente tem que ser perfeito em tudo, temos que ser, né, bem-sucedidos em várias esferas da nossa vida, porque a rede social é só lá na rede social, viu? O Instagram, aquela perfeição tá só no Instagram. Ainda mais com o nosso trabalho. Frase, né, de que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha, né? Então, assim, não dá pra gente estar se avaliando pelas redes sociais, isso não é adequado. É verdade, assim. Gente, assim, muitas dicas aí interessantes que vocês acabaram dando, né? Eu, por exemplo, tento empregar várias dessas na minha vida. Atualmente, estou tentando fazer uma coisa aqui que eu acho que está gerando uma confusão aqui em casa, que, assim, que é o hábito de dormir cedo e acordar muito cedo, né? Assim, esse tal do milagre do amanhã. Você já ouviu falar nisso, Jameson? Assim, com essa frase, não. Gente, eu acho que é o não. seguinte, olha só. Veja se você não concorda. À noite, né? Geralmente vai ser o horário. Até nossos pacientes trazem muito isso. É o horário que você vai estar assistindo uma bobagem, é o horário que você vai estar comendo errado, é o horário que você vai estar entrando nas redes, enfim, né? Aquele horário do lixo, como fala, né? Então, com essa teoria, você dorme cedo e acorda cedo. Assim, gente, se eu tô dormindo 9 horas da noite... E olhe lá. 3h30, 4 da manhã eu tô acordando. Todo dia agora. Ave Maria. Eu conheço alguém assim. Olha só, galera. Foi um programa lindo. Já me sinto até menos ansioso depois de aprender tanto com vocês. Estamos chegando mais a um fim de um programa, pessoal. Podem se despedir. Não esqueçam de falar onde nossos ouvintes podem encontrar vocês. Vocês podem me encontrar no Instagram, rodrigo.azevedo.1401. Bom, eu tenho Instagram, gente, mas eu não uso, inclusive, Instagram profissional. Não sei dizer a vocês. Mas eu vou dar o telefone do consultório. 71 40 42 393. Meu e-mail, drgênison@gmail.com. Mas vocês podem me encontrar colados com a Ariana e Rodrigo, que a gente sempre busca dos melhores, né? Então, vocês me encontram junto deles também, tá certo? Obrigado pelo bate-papo, pessoal. Adorei. Me sinto lisonjeado. Espero que a gente tenha feito um programa legal de fato e contribuir para essa psicoeducação, para um quadro que é tão prevalente na nossa sociedade.
Massa. Obrigada, Jenison, por você abrilhantar nosso programa, né? Você é muito especial para a gente, você sabe disso. E, pessoal, vocês podem me encontrar no Instagram. Meu Instagram é Ariane__Vasconcelos, para a gente continuar batendo papo. E tem outros programas também que vocês podem continuar ouvindo. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Pronto. Um beijo, Jenison, Rodrigo. Pronto, tchau, Beijo, galera. gente. Tchau, tchau. Dá um tchau aí, Jenison, para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau, pessoal.